Olá pessoal, vamos falar sobre a classificação dos negócios jurídicos? Mas antes, eu preciso lembrar qual é o conceito, a definição de negócios jurídicos. Negócios jurídicos são todas as ações humanas praticadas em conformidade com a lei, em que o sujeito, ele mesmo determina quais serão os efeitos dessa sua ação. O próprio sujeito, a própria pessoa que manifesta a vontade, neste caso, é que vai criar, modificar, conservar ou extinguir os direitos decorrentes dessa sua ação. O primeiro critério classificatório que a gente utiliza é aquele que leva em consideração o número de sujeitos necessários para a formação do negócio, para o aperfeiçoamento do negócio. E nós temos aí o negócio jurídico unilateral, que é aquele que passa a existir com uma única manifestação de vontade, e negócio jurídico bilateral, que é aquele que, para existir, depende da manifestação de duas vontades. Percebam que a doutrina ainda subclassifica esses negócios unilaterais e os negócios bilaterais. Os negócios unilaterais podem ser subclassificados ainda em receptícios, que são aqueles que, para a produção dos efeitos, depende da anuência de uma outra pessoa. Percebam, para existir, basta uma única manifestação de vontade, mas para produzir efeito, depende da aceitação, da anuência de uma outra pessoa. E temos os negócios unilaterais não receptícios, que é aqueles que, para existir, dependem de uma única vontade e automaticamente, imediatamente, já produzem os seus efeitos. Por outro lado, os negócios jurídicos bilaterais também são subclassificados em bilaterais simples e bilaterais sinalagmáticos. Bilaterais simples, pessoal, são aqueles em que duas pessoas manifestam vontade para que o negócio exista e nessa produção de efeitos, uma dessas pessoas ofere vantagens e a outra só suporta os ônus desses negócios ou desse negócio. Por outro lado, os negócios bilaterais sinalagmáticos são aqueles que as duas pessoas manifestam vontade para que o negócio exista e as duas pessoas, de forma recíproca, oferem vantagens e suportam ônus. Por fim, pessoal, a doutrina ainda fala dos negócios jurídicos plurilaterais, que são aqueles negócios onde nós temos mais de duas pessoas manifestando vontades convergentes, mas em posições jurídicas distintas, como ocorre numa sociedade empresária formada aí por, pensem, 10 sócios, mas esse contrato social só passa a existir, esse negócio só passa a existir quando todos eles firmam esse contrato social e cada um deles em uma posição jurídica diferenciada, embora com interesses convergentes. Um outro critério classificatório leva em consideração as vantagens auferidas pelos sujeitos. Nós temos aí o negócio jurídico gratuito, que é aquele em que o sujeito ofere uma vantagem sem que dele seja exigida qualquer contraprestação, qualquer sacrifício, como uma doação pura e simples. Nós temos os negócios onerosos, que são aqueles em que os sujeitos oferem vantagens, mas deles são exigidas contraprestações. E aí esses onerosos, pessoal, podem ser subclassificados em onerosos comutativos e onerosos aleatórios. Comutativos quando essas prestações já são previamente conhecidas pelos sujeitos. Por exemplo, eu vou obter A de vantagem, mas eu já sei desde o começo que eu terei B de prestação, de contraprestação. E os aleatórios são aqueles em que um dos sujeitos ou ambos os sujeitos assume o risco, né? Não conhece de antemão todas as prestações.
nós temos ainda nesse critério classificatório os negócios jurídicos neutros, que são aqueles que não podem ser considerados nem gratuitos e nem onerosos, e são negócios jurídicos, pessoal, que normalmente estão relacionados à destinação de um bem, à imposição de uma cláusula restritiva a um bem, como uma cláusula de inalienabilidade, uma cláusula de impenhorabilidade, o negócio que destina um bem à proteção da família, que é o que a doutrina chama de bem de família, a lei, na verdade, chama de bem de família. E por fim nós temos os negócios jurídicos bifrontes, que são aqueles que podem ser gratuitos ou onerosos, a depender da vontade das partes. Percebam que a lei permite que os negócios tipicamente gratuitos possam ser avançados de forma onerosa. No caso do mandato, do depósito e do mútuo. Esses três negócios, três modalidades de contratos que são, por essência, gratuitos, podem ser avançados de forma onerosa. Esses, portanto, são chamados pela doutrina de negócios jurídicos bifrontes. Quanto ao momento da produção dos efeitos, os negócios jurídicos podem ser classificados em intervivos ou causa-mortes. Intervivos são aqueles que produzem efeitos imediatamente após o seu aperfeiçoamento, como uma compra e venda. Por outro lado, os negócios jurídicos causa-mortes são aqueles que só produzirão efeitos após a morte do sujeito. É o caso do testamento e do codicilo. Percebam, pessoal, que negócios jurídicos causa-mortes só existem se houver previsão legal. Por outro lado, os negócios jurídicos intervivos, nós temos alguns relacionados tipificados na lei, mas o legislador deixou em aberto a possibilidade dos sujeitos livremente praticarem esses negócios, realizarem, firmarem esses negócios. Por isso a gente tem aqui nos negócios jurídicos intervivos a verdadeira autonomia da vontade, dada essa liberdade, essa autonomia para firmar qualquer negócio jurídico, obviamente, que não pode contrariar as disposições legais. Alguns negócios jurídicos têm existência em si mesmo e outros dependem de outro para fazer sentido, como, por exemplo, o penhor, uma hipoteca, uma fiança. Por conta disso, pessoal, a doutrina classifica os negócios jurídicos, considerando o modo de existir, em negócio jurídico principal e negócio jurídico acessório. Acessório é todo aquele negócio que, para fazer sentido, precisa de outro. Então, sempre teremos esse negócio jurídico vinculado a um outro que lhe será principal. Quanto ao número de atos necessários para a formação do negócio jurídico, nós temos uma classificação que os considera como simples ou complexos. Simples são os negócios jurídicos que se constituem com um único ato, e os negócios jurídicos complexos são aqueles que, para existir, depende da fusão de vários atos que não têm sentido, que não fazem sentido de forma isolada. Pensem aí na alienação de um bem imóvel. Essa alienação, pessoal, vai depender de uma série de atos para que ela se concretize. Depende aí da manifestação de vontade do comprador, do vendedor, dependerá de outorga do cônjuge, se o alienante for uma pessoa casada, e dependerá, por fim, do registro desse ato, desse contrato firmado entre as partes. Então, a alienação de um bem imóvel pode ser considerada um negócio jurídico complexo. Para encerrar esse vídeo, eu vou abordar a última classificação, que leva em consideração eventuais formalidades previstas na lei para a formação ou no momento de formação do negócio jurídico. Eu falei eventuais
Porque, em regra, pessoal, os negócios jurídicos não são solenes, os negócios jurídicos são informais. Isso porque a lei permite que os negócios sejam praticados das formas mais variadas possíveis, ou seja, forma é livre. Agora, quando a lei prescrever uma série de formalidades, nós vamos dizer que esses negócios jurídicos são solenes, que esses negócios jurídicos são formais. Mas mesmo assim, é preciso analisar com cautela essas formalidades previstas na lei. Em algumas situações, a lei prescreve essas formalidades como condição de validade do negócio, como é o caso do testamento. O testamento precisa ser praticado, realizado exatamente da forma como está prevista na lei. E se essa forma não for observada, a gente não terá aquele ato considerado válido como um testamento. Por outro lado, essas formalidades elas podem ser prescritas não como condição de validade do negócio, mas como meio de prova da existência do negócio, que é o que acontece, por exemplo, com o assentamento do casamento, né? O casamento é um negócio jurídico que é considerado realizado, é um ato que é considerado aperfeiçoado, com a manifestação dos nubentes, seguida da declaração da autoridade celebrante. O registro desse ato nada mais faz, ou não tem outra serventia a não ser provar a existência do casamento. Tanto é que o extravio desse registro não inviabiliza a comprovação do casamento por outros meios. É o que acontece, por exemplo, com uma ação denominada, conhecida como a ação da posse do estado de casado. Pessoal, em regra, as solenidades, quando prescritas, não comprometem a validade do negócio. Em regra, elas são prescritas como meio de provas do negócio jurídico. Pessoal, neste vídeo só adotamos alguns critérios classificatórios. A doutrina ainda adota vários outros, portanto, na leitura da doutrina vocês podem conhecer outras maneiras de se classificar esses negócios jurídicos. Se tiverem dúvidas, mandem, ainda que o critério não tenha sido abordado neste vídeo, a gente pode aí junto procurar uma resposta para você, ok?